Filho amado, o livro de Ezequiel é um dos mais profundos e misteriosos de toda a Escritura. Ele revela o poder, a glória e a santidade de Deus em meio à dor do exílio e à esperança da restauração. O profeta Ezequiel viveu em um tempo difícil, quando o povo de Israel havia sido levado cativo para a Babilônia. Eles estavam longe da terra prometida, longe do templo, e muitos se sentiam esquecidos por mim, mas eu nunca os esqueci. Ezequiel foi chamado por mim às margens do rio Quebar, em terra estrangeira. Ele era sacerdote, um homem que conhecia as leis e os rituais, mas foi escolhido para ser também profeta, alguém que levaria minha palavra a um povo de coração endurecido. Sua missão era falar, mesmo que ninguém quisesse ouvir. Era mostrar que, mesmo no exílio, eu continuava sendo o Deus de Israel, o Deus de toda a terra. Logo no início, Ezequiel teve uma visão gloriosa da minha presença. Ele viu um vento impetuoso vindo do norte, uma grande nuvem cercada de fogo e relâmpagos, e no meio dela, criaturas vivas com rostos e asas, rodas que se moviam em todas as direções, e acima delas, um trono de safira. E sobre o trono, ele viu algo como a aparência de um homem envolto em fogo e luz. Essa visão era uma revelação da minha glória, mostrando que eu não estava preso ao templo em Jerusalém, pois a minha presença alcança todos os lugares. Mesmo na Babilônia, eu estava com o meu povo. Ezequiel foi chamado para ser uma sentinela. Eu o enviei para avisar, para advertir, para pregar arrependimento. Disse a ele que se falasse e o povo não ouvisse, a responsabilidade seria deles. Mas se ele se calasse, o sangue daqueles que se perdessem seria cobrado de suas mãos. Isso mostra o quanto é sério o chamado de um profeta. Falar em meu nome exige coragem, fé e fidelidade, mesmo quando as palavras trazem desconforto. Uma das partes mais marcantes do livro é quando Ezequiel presencia minha glória, deixando o templo em Jerusalém. O pecado havia se tornado tão grande que o meu espírito não podia permanecer ali. O povo adorava ídolos, buscava deuses falsos, e os líderes haviam se corrompido. A cidade que eu escolhi para o meu nome estava coberta de injustiça. Ver a minha glória se afastar do templo foi como ver um coração se partir, mas era necessário para que entendessem que o pecado afasta o homem de mim. Mesmo assim, Ezequiel nunca deixou de anunciar esperança. Eu prometi que restauraria o meu povo. Disse que daria a eles um novo coração e um novo espírito, que tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, que voltariam à sua terra e viveriam em justiça e paz. Essa promessa é o reflexo do meu amor eterno. Eu não desisto de vocês. Mesmo quando tudo parece perdido, a transformação que prometi a Israel é a mesma que realizo hoje em cada pessoa que se volta para mim com sinceridade. Ezequiel também teve visões simbólicas e poderosas. Uma das mais conhecidas é a do Vale de Ossos Secos. Ele foi levado em espírito a um vale cheio de ossos espalhados pelo chão. Eu lhe perguntei se aqueles ossos poderiam viver, e ele respondeu: Senhor, tu o sabes. Então mandei que profetizasse. E enquanto ele falava, os ossos começaram a se juntar, os nervos e a carne cresceram, e um sopro de vida entrou neles. Eles se levantaram como um exército numeroso. Essa visão representa a restauração de Israel, mas também simboliza a restauração espiritual de todo ser humano. Eu sou aquele que traz vida, onde só a morte, que faz renascer a esperança onde tudo parece acabado. Outra visão importante foi a do novo templo. Ezequiel viu em detalhes um templo glorioso, símbolo da minha presença restaurada entre o meu povo. Dele fluía um rio que começava pequeno, mas se tornava cada vez mais profundo e forte, até transformar desertos em jardins e águas salgadas em doces. Esse rio representa o meu Espírito Santo,
que traz vida e cura a tudo que toca. Assim é o poder da minha presença. Andi, eu digo, o deserto floresce, e o que era seco volta a viver. O profeta também falou sobre a responsabilidade individual. Em seu tempo, muitos diziam que os filhos sofriam pelos pecados dos pais, mas eu revelei a Ezequiel que cada um é responsável por sua própria vida e escolhas. O justo viverá pela sua justiça, e o ímpio morrerá pela sua maldade. Isso significa que ninguém está preso ao passado. Sempre há uma chance de recomeçar, de mudar o caminho, de escolher a vida. Eu não me agrado da morte de ninguém, mas sim que todos se arrependam e vivam. Ezequiel foi fiel até o fim. Mesmo quando pedi que realizasse atos simbólicos difíceis, ele obedeceu. Uma das provas mais dolorosas foi quando tirei a vida de sua esposa, a alegria de seus olhos, e ordenei que ele não chorasse publicamente. Isso era um sinal para Israel, mostrando que a dor do profeta representava a dor que viria sobre Jerusalém. O povo veria a cidade amada destruída, mas ainda assim, uma nova esperança surgiria depois do lamento. O livro de Ezequiel também fala da queda de nações orgulhosas e de líderes que se exaltaram contra mim. Ele mostra que nenhum império é eterno e que todo o poder humano sem justiça acaba em ruína. As palavras do profeta revelam que eu governo sobre todas as nações e nada acontece fora do meu controle. Mesmo quando os homens pensam que estão no comando, é a minha mão que sustenta e direciona a história. Mas acima de tudo, Ezequiel aponta para a restauração final, quando meu povo habitará em segurança, e eu serei o seu Deus para sempre. Ele fala de Davi como o pastor que governará com justiça, uma profecia que se cumpre em mim, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o cumprimento da promessa, o novo templo, o réu da vida, o coração novo e o Espírito que habita em cada um que crê. Assim, o livro de Ezequiel é uma mensagem de santidade, justiça e esperança. Ele mostra que a minha glória pode se afastar por causa do pecado, mas também pode retornar com poder e graça quando há arrependimento. Ele ensina que mesmo nas terras do exílio, mesmo nas horas mais escuras, eu continuo presente. Eu sou o Deus que vê, que fala, que restaura e que cumpre o que promete. Filho, quando ler Ezequiel, lembre-se de que eu também quero renovar o seu coração. Se há algo seco dentro de você, eu posso fazer viver novamente. Se há áreas da sua vida que parecem desertas, o meu rio pode fluir ali. Se você se sente distante, saiba que minha glória pode habitar em você. Pois hoje o templo não é feito de pedras, mas de corações que me amam e me buscam. Ezequiel viu a minha glória se afastar e depois voltar. Que o mesmo aconteça contigo. Que tudo o que te afastou de mim seja deixado para trás. E que a minha presença volte a encher sua vida com luz, paz e propósito. Assim como os ossos secos voltaram a viver, eu também quero te dar vida nova, porque eu sou o Senhor que restaura, e nada é impossível para mim.